Olá, eu sou o pastor Paulo Eduardo. Vou iniciar aqui a aula 3 sobre bibliologia. Ok, vou seguir esse sumário aí que está exposto. Vou falar sobre a temática abreviada da Bíblia, assuntos desenvolvidos no Velho e Novo Testamento, os tipos de Bíblia, e daí comentar os textos que compõem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que são esses que estão aí descritos, né? E falar sobre métodos de traduções. Sobre a temática abreviada da Bíblia, essa tabela aí apresentada ela é bem simples e direta, né? Então vemos aí que o tema central é a redenção do homem, tema do Velho Testamento, o Redentor virá, tema central do Novo Testamento, a chegada do Redentor. Assuntos desenvolvidos no Velho e Novo Testamentos. Para tal, né, para a gente ver isso, né, eu coloquei duas tabelas, fiz assim tanto para o Antigo Testamento como para o Novo, colocando os assuntos, né, à esquerda e os livros à direita. Então vemos aí, né, os livros componentes do Antigo Testamento, né, o Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos à direita, e os assuntos que eu vou comentar agora aí. Então, os assuntos envolvidos no Pentateuco, que é de Gênesis a Deuteronômio, vemos aí, né, a criação, a queda do homem, a fundação de Israel a partir de Jacó e seus filhos, a libertação do povo do Egito, o concerto que Deus fez com o povo e a legislação dada ao povo de Israel durante a sua peregrinação, né, pelo deserto. Os livros históricos, né, de Josué a Esther, ensinamentos envolvidos, ocupação na Palestina, constituição do reinado a partir de Saul, divisão do reino a partir de Salomão, o cativeiro assírio das tribos do norte, o cativeiro babilônico das duas tribos do sul, né, Judá e Benjamim, e o retorno do cativeiro. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Lamentações. Então vemos aí os assuntos envolvidos, né, a própria literatura, né, hebraica, o sofrimento que vemos no livro de Jó, e vemos alguma coisa no que se refere a esse assunto, mas não necessariamente com relação ao homem em si, né, porque o livro de Jó foi assim. A gente vê no livro de Lamentações, mas onde Jeremias coloca aí o sofrimento, né, do povo, né, de Israel por conta do seu pecado para com Deus. Os ensinamentos, né, em geral, envolvidos em todos os livros poéticos, e as poesias, o que chama aí o próprio conjunto de livros, né, são livros poéticos porque eles são compostos aí por poesia, né. Os livros proféticos, né, de Isaías a Malaquias, né, os profetas maiores e menores que estão aí descritos, né, e aí chama sua atenção que os profetas maiores, porque profetizaram por mais tempo, tá ok? E os assuntos envolvidos são as mensagens, né, as promessas, né, de Deus ao povo de Israel, a esperança dada ao povo de Israel e a redenção do povo. Sobre o Novo Testamento, seguindo aí o mesmo formato, né, vemos aí os livros à direita, né, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro histórico, Atos dos Apóstolos, as epístolas, que são essas aí descritas, né, e o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Então vejamos aqui os assuntos, né, sobre os evangelhos, a chegada do Redentor, nascimento, vida e morte de Jesus, o ministério de Jesus, os discípulos que o Senhor Jesus escolhe, os ensinamentos dados a eles que estão aí para que na Bíblia, né, no Novo Testamento que temos hoje, para que possamos vê-los, né. Os assuntos envolvidos no livro histórico, né, que é Atos dos Apóstolos, são esses aí, né, a divulgação da obra do Redentor, o início da igreja, somente judeus, né, numa fase inicial, né, a conversão de Saulo de Tarso para Paulo, e aí entram os não-judeus, né, eles são inseridos aí, a expansão da mensagem redentora de Cristo, né, chamando a atenção aí para as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que traduz bem aí essa expansão aí da mensagem redentora. A exposição da obra redentora, né, eu já pulei aqui para essa coluna à direita, que são as epístolas, né,
Então tem aí os assuntos, né? A exposição da obra redentora, a normatização dos princípios do cristianismo, né? Que a normatização no que se refere a basicamente, né, virar uma norma, né? Os princípios no cristianismo eles foram formatados, né? Então deu aí uma formatação para que a igreja pudesse seguir melhor, né? Ter um norte mais normatizado, né, como tá escrito, né? Então normatização dá uma ideia de norma, né? Dá uma ideia de arrumação. É isso que eu estou aqui, né, querendo falar para vocês aí. Então, aí em seguida, a apologética, né, que é a defesa da fé, né, e os ensinamentos envolvidos aí nas epístolas, né? Sobre o livro profético, né, livro do Apocalipse, os assuntos envolvidos, a consumação da obra do Redentor, o fim dos tempos, o advento do anticristo, o advento dos juízos através de pragas, e juízo final e vida eterna. Vamos ver agora os tipos de Bíblia, né? Então possuímos aí, né, dois tipos, né, basicamente, que é as Bíblias baseadas no texto tradicional ou bizantino, né? Aí deixa eu chamar logo aqui a atenção, né, que bizantino você pode ter uma ideia aí, né, diária, né, da onde veio isso, né? Hoje, se a gente olhar ou pensar, né, na Turquia, né, é uma região da onde veio da onde esses textos, né, bizantinos, esse texto bizantino, né, ele foi oriundo, né? Então o Antigo Testamento tem aí a composição do texto massorético, né, e o Novo Testamento do texto receptus. Olha que eu vou comentar cada um deles aí, tá? Com mais propriedade aí para frente. Então você vai entender um pouco melhor aí sobre os tipos de Bíblia que temos hoje. Tá ok? Então, e aí passando para as Bíblias baseadas no texto moderno ou texto alexandrino, temos aí o Antigo Testamento, né, que é composto pela Septuaginta, né, em grego, e o Novo Testamento pelo texto crítico aí, composto pelo texto crítico, também em grego, né? Só chamando aqui a atenção, olhando para esse quadro à esquerda, que o texto bizantino, né, o texto massorético, ele é em hebraico, e o texto receptus em grego, tá ok? E a preservação está aí de cada um deles, né, pela região, né, que eu digo, né? Então, olhando aí para o texto bizantino, né, preservado pela cultura oriental, e o texto alexandrino ou moderno, preservado pela cultura ocidental. Esse slide eu só coloquei aqui um resumo, né, do que falei no slide anterior, para ter uma ideia aí mais composta, né? Porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então essa imagem aí ela apresenta aí os tipos de Bíblia, né? E os textos que as compõem, né? Então o texto bizantino, né? O Antigo Testamento é o texto massorético, o Novo Testamento o texto recebido ou receptus. Olhando para o texto alexandrino, o Antigo Testamento a Septuaginta e o Novo Testamento o texto crítico. Vamos falar agora quanto o Antigo Testamento no que se refere ao texto massorético e a Septuaginta. Então, vamos em frente. Os massoretas eram escribas judeus, né, que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras. E aí você começa a entender aí o nome, né, do texto, né, massorético, massoretas, né? Então você vai ligando aí facilmente aí por intuição e por olhar, né? A gente liga rapidamente esse nome, né? O porquê do nome texto massorético, né? E massorético, né, vem da tradição textual dos eruditos judeus, nessa palavra, por conta do nome Massora, né? Porque a Massora era exatamente a tradição textual dos eruditos judeus. E aí Massora, massorético, virou o quê? Um texto massorético, né? Tá ok? Né? E esse texto é aquele que a gente viu que compõe aí o Antigo Testamento, mas da área bizantina, né? E aí a gente coloca aí uma ideia aí tentando
formalizar um pouco a ideia, né, concretizar a ideia de localidade. A gente tem uma ideia aí que Bizantino veio lá da região da Bizância ou Turquia, se a gente olhar para hoje, né? Algumas observações aí abaixo. No hebraico antigo, né, escrevia-se apenas, né, com consoantes, mas as vogais eram faladas, né, eram traduzidas oralmente, eram faladas oralmente, né? Mas os maçoretas, né, eles foram aí os responsáveis por colocar essas vogais aí no texto hebraico moderno, né? Falando sobre a Septuaginta, a Septuaginta é exatamente a tradução do Antigo Testamento para o idioma grego. Então, nesse período aí, né, século III antes de Cristo, né? E claro, aí só chamando aqui a atenção, né, que esses textos aí que eu estou comentando com vocês, que compõem aí os tipos de Bíblia, né? Estamos falando aqui no Antigo Testamento. Eles foram compostos aí por vários manuscritos. Vamos ver aí um pouco mais adiante. E aí algumas observações, né, do porquê da palavra Septuaginta, que foi uma tradução encomendada por Ptolomeu II, né, rei do Egito, a 72 rabinos ou eruditos judeus egípcios, né? E aí eles fizeram essa tradução aí para Ptolomeu II. Tá ok? E a Septuaginta, ela serve, né, ou serviu como base para diversas traduções aí da Bíblia do Ocidente. Quanto ao Novo Testamento, né, vamos falar sobre o texto Receptus e o texto crítico, né? O texto Receptus, né, então, como eu falei, né, todos os textos foram compostos aí por vários manuscritos, né? E aí aqui eu coloco aqui bem claro, né, que é um conjunto de manuscritos, né? E aí qual é a origem? A origem bizantina, né, Bizâncio ou Bizantina, né, lá da área da Antioquia, e podemos hoje pensar aí na Turquia, né, que eles chegaram ao Ocidente através aí dos eruditos, né, do Oriente, quando fugiram da invasão militar islâmica, né, do Império Bizantino. E esses manuscritos eles contêm parte ou todo o Novo Testamento, né, os manuscritos que compõem, né, o texto Receptus. E interessante e importante que o texto Receptus foi o texto grego usado na Reforma. Algumas considerações históricas, né? Muitas Bíblias foram destruídas pela Igreja Romana e muitos crentes foram mortos. Que a Igreja Romana naquela época determinava, né? Vida e morte. Né? Então, muitos crentes aí foram mortos, né? Por causa dessas traduções, né? Porque queriam traduzir de uma forma que todo o povo tivesse ciência, né, da palavra, né, podemos dizer assim, né? Mas esse fato histórico aí aconteceu. E aqui mais abaixo, né, William Tyndale, né, foi condenado e morto por traduzir a Bíblia para o inglês. E outro fato interessante, por cerca de 400 anos, né, ocorreu aí o maior avivamento, né, do planeta, né, o protestantismo. Exatamente essa é a ideia aí, porque a Igreja Romana perseguiu muito na época, né, os crentes que queriam traduzir a Bíblia, ou os textos, né, para que fossem conhecidos, né, pelo povo em geral. Né. Ok? E aqui embaixo ainda tem aqui uma última ressalva aqui que eu vou fazer para vocês, né? 400 anos, né, o maior avivamento, que foi o protestantismo, né? Mas com as Bíblias baseadas no texto preservado pelo Oriente, né? Ou seja, o texto bizantino, ou o texto Receptus, né, podemos dizer assim. Né? Sobre o texto crítico, ele leva esse nome, né, como eu coloquei aí para vocês, por conta da técnica chamada crítica textual. A gente vai ver o que é isso, né? O trabalho dessa crítica textual consiste em determinar qual a versão mais provável do texto original. Por quê? Porque existiam várias variantes, né? Várias variantes é um reforço de uma palavra com outra, mas na verdade é isso mesmo, né? Então existiam aí variantes, né, dos manuscritos disponíveis, e a crítica textual ela
ela consistia aí, né, em determinar qual a versão mais provável, né, do texto original. Tá? A gente vai ver aí, como eu já falei, né, um pouco mais adiante aí sobre isso. E o texto crítico é um conjunto, né, de manuscritos do século IV em diante. Tá, ok? E os manuscritos, né, mais utilizados aí, né, que tiveram maior peso nessa crítica textual foram, né, o manuscrito sináitico e vaticano. Aí sináitico tá quase chamando aí a palavra para quê? Né? Para Sinai. Mas realmente, né, foram manuscritos, né, que foram encontrados, né, numa igreja com uma ortodoxia grega, né, na área né, do Monte Sinai. Aí por isso o nome, né, sinaítico, né? Esse foi no mosteiro, né, se não me engano, o nome é de Santa Catarina, eu acho o nome. Mas é isso aí. Tá? E o Vaticano, aí o próprio nome também, né, esses manuscritos, né, que tem, né, supõe-se, né, que eles tiveram uma origem egípcia, né, mas eles foram encontrados por pesquisas e estão aí no Vaticano. Né, e por isso o nome desse manuscrito é chamado Vaticano. Tá, ok? Eu acho que deu aí para clarear o que vem a ser o manuscrito sináitico e o Vaticano. Tá bom? Então vamos em frente. Ok, então falando aqui sobre os dois textos, né, o Massorético e a Septuaginta, no que se refere ao Antigo Testamento, porque esse bate-papo todo meu aqui é para dar uma visão, né, para você que está vendo, que né, se interessa por essa parte, né, a bibliologia, inclusive no que se refere às Bíblias que trago aí uma confiabilidade maior, né, no que se refere à historicidade e à doutrina envolvida. Né? Então, tem aí algumas diferenças entre os textos, né, massorético e da Septuaginta, né, e vemos aí claramente, né, dentro dos estudos feitos de um e de outro, né, que eles não têm grandes diferenças, eles não diferam, eles não diferem, né? Tá meio difícil de sair aqui a palavra, tá? Eles não diferem em termos né, de confiabilidade, né? Confiabilidade histórica e doutrinária. Então, eles são bem semelhantes, né? Então não existe né, corrompimento, né, por tempo ou por conspiração, né, que possa trazer uma diferença aí com relação a esses dois textos, né? Tá ok? Então, prosseguindo, né, o Novo Testamento, né, sobre o texto receptus e o texto crítico, né? Aqui já existem diferenças claras, né? Então a gente vê aqui embaixo, né, que o texto receptus ele foi baseado em torno, ou seja, a composição, né, desse texto, né, ele foi feito, né, com em torno de 5.000 manuscritos gregos, né, para poder compor esse texto. E tais manuscritos não são os mais antigos, porém, ele, né, como eu falei aqui nesse item A, aqui nesse retângulo à esquerda, eles foram, esse texto Receptus, ele foi baseado aí por em torno de 5.000 manuscritos gregos, e foi bem pesquisado e traduzido. Esse ponto que eu estou querendo chegar com vocês, que eu vou falar aqui um pouquinho mais adiante, sobre os métodos de tradução, né, e aí vocês vão entender aí porque que eu estou chamando a atenção para isso, tá? E aqui no item C, né, tais manuscritos possuem poucas variantes textuais, isso é muito importante, né, para ter aí uma confiabilidade, uma fidedignidade, né, quando se traduz. Não se tem dúvida no que se está traduzindo e no que se está lendo, né? O texto crítico já é um pouco diferente, ele foi baseado apenas em 5 manuscritos gregos, né, muito pouco, né, e aqui entra inclusive aquilo que eu comentei aqui anteriormente, né, só lembrando, que eles se basearam e tiveram peso, né, esses manuscritos, no Sináitico e no Vaticano, que tem algumas
ou várias, variantes textuais entre si. Então, fica um pouco aí, denegrida aí um pouco a confiabilidade, no que se refere à historicidade e à doutrina. Mas eles têm aí um ponto positivo, que esses são os manuscritos aí mais antigos, existentes, século IV ou V. Então isso parece que dá aí algum alento com relação ao texto Receptus. Mas a gente vai ver um pouco mais adiante, vou fazer mais alguns comentários. E tudo isso aqui para que você tenha aí em mãos uma ideia, de que tipo de Bíblia, seria interessante ter, ou pode ter até as duas, mas desde que você tenha a do texto Receptus, e ela complementa o Novo Testamento, do texto crítico. Vou fazer alguns comentários mais adiante. Muito bem, então, prosseguindo ainda aqui, coloco aqui de novo mais algumas diferenças entre o texto Receptus e o texto crítico, que vão dar aqui uma certa peso, um maior peso, no que se refere à confiabilidade, no que se refere ao texto Receptus. Então vamos lá. Item A, tem ligação com as igrejas que estavam no Império Bizantino. Aí chamando a atenção, a parte oriental, do Império Romano, sim, mas aí a gente tem aqui uma ideia de localização lá na Turquia, E aí aquela região foi aonde o apóstolo Paulo andou em uma de suas viagens missionárias, olha aí. Então traz aí um pouco mais de confiabilidade, porque houve uma disseminação do cristianismo naquela área grega, e as igrejas ali elas foram formadas, então tem aí uma força histórica para o texto Receptus. Aí continuando, o item B, são provenientes da Antioquia da Síria, na área da Turquia, olhando para os dias de hoje, aí complementando aqui a frase, na cidade que foi a segunda sede do cristianismo, depois de Jerusalém. E Antioquia da Síria foi onde exatamente os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, o ponto que eu estou chamando aqui a atenção, que o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, passou por lá e estabeleceu igrejas lá. E aqui embaixo, mais um outro item, foi onde Paulo e Barnabé receberam seu chamado missionário. O texto crítico, há vários problemas de omissão, versículos e passagens citados nos escritos dos pais da igreja não aparecem nos manuscritos. O manuscrito Vaticano omite 2.877 palavras nos evangelhos, e o Sináitico omite 3.455 palavras nos evangelhos. Olha só, a grande diferença do Novo Testamento apenas, no que se refere ao texto Receptus e ao texto crítico. Ok? Mas aí, quais são essas Bíblias? Calma que um pouco mais adiante eu vou colocar para vocês aí, mas isso não quer dizer você não possa ler, não vou comprar Bíblia as Bíblias tais e tais de hoje em dia, porque foram baseadas aí no Novo Testamento no texto crítico. Você pode comprar, não tem nenhum problema, tem várias igrejas que usam, mas desde que você tenha também Bíblias que tenham o Novo Testamento composto pelo texto Receptus. E aí eu vou comentar quais são elas. Tá ok? Então, o texto Receptus versus texto crítico novamente aí, Então vejamos, que diante dessas comparações, o texto Receptus apresenta aí uma maior confiabilidade, que é o que eu venho falando aí nos slides anteriores, no que diz respeito à fidedignidade, à historicidade e doutrina. Então vejamos aí as Bíblias produzidas com o texto Receptus. Então as Bíblias produzidas na Reforma Protestante. A Bíblia de Lutero, em alemão, 1522, a Reina Valera, que é espanhola, 1569, Rei Tiago, que é a King James inglês, 1611, Diodati italiana, e a nossa João Ferreira de Almeida, traduzida para português em 1681,
né, que é a versão que contém aí 100%, né, do texto Receptus, né, que é a Almeida Corrigida Fiel, tá? Que tem algumas outras traduções da João Ferreira de Almeida que não é a fiel. Vou comentar um pouco mais adiante, mas já estou aqui adiantando esse assunto. Novo Testamento, né, com texto crítico, a nova versão a nova versão internacional, né, muito utilizada aí nas igrejas, ou a nova tradução na linguagem de hoje, também muito usada aí, né, nas igrejas. Então tem outras aí, Nova Almeida atualizada, King James atualizada e tradução do Novo Mundo. É claro que tem o porquê dessas Bíblias com texto crítico, né, serem também assim bem lidas, né? Por quê? Por causa de quê? Por conta da facilidade da leitura, né? Porque as de texto crítico, elas não têm a mesma erudição na escrita, ou seja, não tem um texto muito rebuscado, então ela facilita um pouco a leitura. Porém, tem as diferenças que eu coloquei nos slides anteriores. Falando aqui sobre os métodos de traduções, então vejamos aqui, né, método por equivalência formal e por equivalência dinâmica. A equivalência formal, a palavra é traduzida uma a uma, né? Traduz palavra por palavra, né, do texto bíblico, seguindo a estrutura do grego ou hebraico, ou seja, a forma que a frase ela está composta, aquela forma erudita que vem trazendo, né, no texto grego ou hebraico, né, ela é traduzida seguindo, respeitando isso, e também respeitando as regras do português. Por isso que esse método aí, né, por equivalência formal, né, que a gente vai ver aqui no exemplo abaixo, é exatamente o método de tradução das Bíblias que contém aí os textos bizantinos. Então, logo aqui abaixo a gente vê aqui, né, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel e a Revista Corrigida. Eu vou colocar um pouco mais adiante aí a composição de cada uma dessas Bíblias aí, né, quais as que contêm texto Receptus e texto crítico, né, e aí você vai ter uma ideia um pouco mais concreta, né, de cada uma sobre isso. Então aqui embaixo, né, eu chamo a atenção aí para essas duas Bíblias, né, esse exemplo aí abaixo, né, que eu coloco aí também as palavras em caracteres itálicos, né, interessante isso, porque isso indica, né, que essas palavras itálicas, na verdade, elas não estão no texto, porém, no texto do qual foi traduzido, né, porém, elas foram colocadas aí para dar uma melhor fluência no texto, né, então, mas só que elas são colocadas em itálico. Então, isso não denigre, né, o sentido, não denigre o conteúdo, a integridade da frase, tá ok? Então aí abaixo, né, um exemplo, né, todas as coisas, então essas coisas aí, ele está em itálico, né? Missão lícita, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas, missão lícita, mas nem todas as coisas edificam, então as coisas estão em itálico, né, dando exemplo aí de que elas não fazem parte do texto em si, mas dão melhor fluência ao texto na hora da tradução. Isso não tira confiabilidade no texto, ok? Então vejamos aqui, método por equivalência dinâmica. Aqui é uma tradução, né, que se aproxima do sentido original do texto usando a fluência da língua para a qual está se traduzindo. Ou seja, a fluência, por exemplo, né, o português, a fluência, nesse tipo de tradução, a fluência seria o sentido original do texto usando a fluência da língua portuguesa. Estou usando aqui a língua portuguesa, né, para dar um sentido melhor aí, né, para o entendimento, mas aí aqui prosseguindo, né, sem contudo seguir a estrutura do grego ou hebraico. A equivalência formal, né, ela não faz isso, ela segue, tá vendo? Ela segue a estrutura, né, tá aqui, né, segue a estrutura do grego ou hebraico, novamente, já
Falei que é uma palavra que é hebraico, e essa é hebraico, mas vamos lá. Seguindo a estrutura do grego ou hebraico, ou seja, o formato erudito continua. Tá? Então, aqui nessa tradução formal, procura seguir o mais fiel possível, né? O formato original, ok? Para não haver, para não denegrir confiabilidade, né? Aqui não, aqui a tradução ela se aproxima do sentido original do texto usando a fluência da língua. Aí vou usar aqui a portuguesa, né, que é a nossa. É claro que poderia ser outra língua, né, usando a fluência da língua portuguesa para a qual se está traduzindo, né, sem contudo seguir a estrutura do grego, mas, ou seja, não é seguida, ou não é seguido, né, a estrutura, né, do grego ou hebraico, e aí o formato erudito ele não entra naquele formato, mais difícil de se ler. Então tem aí a NTLH, que é a nova tradução da língua de hoje, né, exemplos, né? E a NVI, que é a nova tradução, a nova versão internacional. Então aqui embaixo a gente tem uma ideia, né, dos exemplos, né? Podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil, né? Então um exemplo aí comparativo usando essa equivalência dinâmica e olhando para a nova tradução da linguagem de hoje. Tá ok? A tradução formal, vantagens e desvantagens, né? A tradução formal é uma tradução fiel ao texto base, né? Isso já é interessante com relação à confiabilidade, né? No que se refere à historicidade e à doutrina, né? Ou seja, a palavra do grego é uma palavra no português, né? Segue-se a estrutura do grego, né? Ou a estrutura original, né? Grego e hebraico, né? Passa maior confiança ao leitor, em termos de confiabilidade. Tá aí o nome, claro, né? Confiabilidade e confiança. Né? Passa maior confiança em termos, aí de novo, né? Estou aqui batendo nessa tecla para que você possa internalizar essa ideia, né? Passa maior confiabilidade, né? Dá maior confiança, né? No que se refere à doutrina e à historicidade. Possui uma leitura mais difícil, pois exige um nível cultural maior, sim, que é uma leitura mais erudita, né? Possui expressões não tão comuns aos nossos dias, por exemplo, né? Modiatafona, que significa pedra de moinho, não se te dá, né? Que significa não te importas, com razão o sofrereis, né? Que significa o tolerais facilmente. A tradução dinâmica, né, tem também as suas vantagens e desvantagens, é uma tradução mais fácil de entender, é aquilo que eu venho falando aqui, né, com relação ao texto crítico, né, que o texto crítico ele é baseado nessa tradução dinâmica. Né? É uma tradução mais fácil de entender, facilita a leitura para as pessoas mais simples, a fidelidade da tradução depende da fidelidade do tradutor, nem sempre há uma correlação de palavras entre o texto base e o texto traduzido. Então aí as Bíblias em português, né? Vamos falar nela, porque outra língua para a gente não vai ser tão interessante. Né? Então vejamos aqui no que se refere à composição dela, né? com relação ao Novo Testamento. Né? Então a ACF, né? que é a Almeida Corrigida Fiel, 100% texto receptos, né? Tradução formal. Né? A ARC, que é a Almeida Revista Corrigida, né, que é 98% do texto receptos e 2% de texto crítico, mas observou-se aí a tradução formal, né? Almeida, edição contemporânea da editora Vida, né, 96% texto receptos e 4% texto crítico, tradução mista, né? Por exemplo, a Bíblia Thompson, a ARA, que é a Almeida Revista e atualizada, 93% do texto receptos e 7% do texto crítico, também uma tradução mista aí. Tá, ok? E essa ARA, ela utiliza aí colchetes para indicar o que fazia parte da edição original da João Ferreira de Almeida, né? Ou seja, o que era estava traduzido pelo Cido, né? Traduzido pelo texto receptos. Né? Bíblias totalmente baseadas no texto crítico e que usam o método de tradução dinâmica, né? Falou assim, em texto crítico, a gente pensa logo em tradução dinâmica, né? Então vejamos aí, né, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, Bíblia Viva, editora Vida, nova versão internacional, Bíblias católicas, todas, né, tradução do Novo Mundo, tá ok? E aí fica aí
essas informações aí para que você possa entender um pouco mais, né, sobre os tipos de Bíblia, né, e se fica melhor para você comprar a Bíblia que contenha, né, ou ter a Bíblia, né, que contenha o texto crítico, ou o texto Receptus. Tá ok? Graça e paz, mas aí só mais uma última observação. Se você decidir em comprar a Bíblia que contenha o texto crítico, tenha uma também, né, do texto Receptus. Tá ok? Novo Testamento também com o texto Receptus. Tá bom? Porque aí você pode fazer uma comparação. Ok? Então, forte abraço aí, graça e paz aí.